Saudações, rubro-negras! Boa noite! Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, meus caros, eu trago pra vocês o meu pós-jogo Flamengo e Grêmio. Jogo que aconteceu no Maracanã, o Flamengo empatou, deixou escapar ali 2 pontos no empate contra o Grêmio. Eu sempre trago o meu pós-jogo no dia do jogo, ali bem da hora, no calor do jogo, na emoção ali do momento, a gente sempre deixa algo escapar. Então agora eu trago para vocês mais completo, porque sempre falta algo mais. Então no vídeo de hoje é um resumo bem completo, a minha visão, a minha análise do jogo, o que realmente aconteceu no jogo entre Flamengo e Grêmio. Durante a semana, nação, o Flamengo ficou divulgando que haveria uma série de eventos nessa partida contra o Grêmio, inclusive shows de alguns artistas durante o intervalo. Eu acho que não se faz esse tipo de coisa, eu acho isso meio desnecessário em jogo valendo 3 pontos no campeonato de pontos corridos. E é claro que não foi por isso que o Flamengo não venceu o Grêmio. Mas eu entendo que toda concentração em jogos decisivos assim deve existir. E que não se pode criar um clima onde pareça que o jogo já está ganho. Ainda mais contra uma equipe que é tradicionalíssima. Mano Menezes conhece bem o Felipe Luiz, teve duelos em que ele levou a melhor durante o campeonato carioca, quando ele era técnico do Fluminense. Chegou a perder um jogo pro Felipe Luiz, mas ele montou uma equipe para resistir o time do Flamengo. E ele conseguiu resistir por um bom tempo durante o primeiro tempo. Tomou o gol no segundo tempo, soltou o time. Quando você solta o time, começa a rondar a área. E aí acontece o pênalti. O Grêmio empata e o Flamengo tem minutos para tentar fazer o gol da vitória. O Flamengo se acomodou na vantagem mínima de 1-0, não foi um time determinado a ampliar o resultado como deveria ter sido e chegar no segundo gol. E acabou sendo merecidamente castigado, né? Porque precisa ter muito mais concentração nesse tipo de jogo para não correr riscos. O Flamengo é o favorito destacado contra o Grêmio, que vive um mau momento, recentemente perdeu em casa para o pior time do campeonato, que é o Sport. E o Flamengo ali acaba deixando 2 pontos valiosos pelo caminho. Ou seja, é meio que um castigo naquele time que durante a semana toda teve a diretoria programando uma série de comemorações especialmente para esse jogo. Esquecendo que o jogo se ganha somente dentro de campo. Nação, resumindo em todas as palavras bem claras, o Flamengo não está tendo concentração no seu dever. Falando em palavras claras, o Flamengo está anunciando shows no intervalo do jogo, a torcida comparece ao estádio, o Flamengo é um Flamengo desconcentrado, vencia o jogo pelo placar mínimo e achou que estava ganho. Não buscou ampliar o placar. O Flamengo não está dando a devida atenção para clubes como o Grêmio. O Grêmio é um dos maiores rivais de toda a história do Flamengo. O Grêmio já cansou de erguer taças no Maracanã em cima do Flamengo. Então, não se entende o futebol que o Flamengo apresentou. O Flamengo se acomodou em campo com uma vantagem mínima de 1-0. E não adianta ficar ali descendo pau na CBF, que tem um presidente arranjado de última hora, porque a CBF é um lixo e isso não vai mudar. O VAR brasileiro tem menos valor que o VAR venezuelano. O VAR venezuelano, para vocês terem uma ideia, amigos do canal, foi convocado para arbitrar fora do país, enquanto o VAR brasileiro foi completamente rejeitado. Amigos do canal Mundo do Flamengo, não adianta, a verdade ela tem que ser dita. O Flamengo foi muito infeliz nas finalizações. O Pedro teve 3, 4 finalizações no primeiro tempo que foram muito infelizes. Aí eu tenho que escutar os repórteres baba-ovos da velha imprensa, da grande mídia, gravando o goleiro Volpi, que é um dos melhores goleiros do Brasil, agora que o Volpi salvou o Grêmio contra o jogo do Flamengo. O Flamengo foi totalmente infeliz nas finalizações. Se o Pedro tivesse batido no canto, teria sido 3-4-0. Se o Nino tivesse batido no canto, teria sido 3-4-0. Então, se o Flamengo tivesse sido mais responsável nas finalizações e não ter batido as bolas em cima da cara do goleiro, teria sido mais ou menos igual contra a Vitória. Mas o Pedro chutou 3, 4 bolas em cima do goleiro, por isso que o goleiro pegou. O Lino bateu mais 3, 4 bolas em cima do goleiro e por aí vai. Então foi um Flamengo totalmente irresponsável nas finalizações. E aquele pênalti não teria sido um problema se o Flamengo tivesse feito os gols. E aquele
ter considerado pênalti aqui no Brasil. É o que você mais vê nos jogos. E aí não adianta o Filipe Luiz querer falar na entrevista que pós-jogo que o Grêmio catimbou. E não sei o que o Grêmio picotou o jogo, que o Grêmio é muito faltoso. O Flamengo teve 13 escanteios, não usou nenhum para fazer um gol. Então foi o Flamengo totalmente responsável nas finalizações. O Filipe Luiz, na minha opinião, é um grande técnico, mas ele precisa enxergar os erros e as deficiências que o Flamengo apresentou, deixando escapar assim os 2 pontos. O Flamengo não foi intenso, o Flamengo descansou a semana toda, e quanto aos clubes gaúchos e aos demais também, eles não têm um elenco para bater de frente com o elenco do Flamengo. Então eles sempre se portarão dessa mesma maneira, catimbando o jogo, picotando o jogo, pedindo ajuda para uma arbitragem completamente suja, uma arbitragem que não tem a formação e está só preocupada em prejudicar o Flamengo jogo após jogo. E eu olhei o lance de vários ângulos, não foi pênalti. Paulo César Zanovelli, um árbitro de Minas Gerais, um árbitro horrível, um árbitro escandaloso, um árbitro patético e que, de novo, é destaque de forma negativa no futebol. Pode falar o que quiser. O pênalti que esse cara inventou no Maracanã diante de mais de 69 mil pessoas, que fez o game empatar sem ter tido uma chance de gol em 90 minutos, é inacreditável. Esse cara inventou o pênalti para melhorar mais ainda. A CBF é um lixo. Todo mundo já sabe disso, né? Os árbitros FIFA não sabem a regra do futebol. E esse cara é o árbitro FIFA. O cara é árbitro FIFA e não sabe a regra do futebol. E não venha me falar que é só porque eu sou flamenguista. Eu tenho a mesma opinião no pênalti que foi dado em Bahia e Fluminense. A mesma opinião que o pênalti foi dado em Vasco e Botafogo. Foram lances até piores que esse e não teve o pênalti marcado. Cadê o critério dessa arbitragem fajuta, desse lixo dessa CBF? Cadê? Porque se o VAR chamou em Bahia e Fluminense e o árbitro voltou atrás e não marcou a droga do pênalti, se não foi marcado o pênalti do Marlon Freitas em Vasco e Botafogo, não pode ser marcado um pênalti horrível desse jeito em Flamengo e Grêmio. Amigos do canal Mundo do Flamengo, não foi pênalti, mas a arbitragem ignora e dá o pênalti assim. Sempre teve isso, sempre tem e sempre vai ter. A CBF é um lixo, como vocês podem ver. E aí tem as negociações durante o intervalo, tem as negociações quando o árbitro vai no VAR, tem as negociações e quando eles estão revisando, revisando, como eles dizem, o tal pênalti. E assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque é um lixo, é uma vergonha. Só que aí, a gente tem que esquecer esse pênalti vergonhoso, patético, que foi dado pro Grêmio. E a gente tem que ver o outro lado da moeda, o outro lado da história. O lado da história que o Flamengo fez um jogo horrível, que o Flamengo fez um jogo patético, chutou, não teve oportunidade de gol, quando teve, chutou tudo torto, chutou tudo mal e perdeu os gols. Se o Pedro tivesse feito os 3, 4 gols que ele perdeu, chutou em cima do goleiro, teria sido 3-4-0. Se o Lino tivesse acertado os chutes que ele deu, teria sido 3-4-0. Então o Flamengo teve chance, mas quando teve, desperdiçou, chutando em cima do goleiro. E ainda a gente tem que ouvir os repórteres baba-ovos da velha imprensa gravando o goleiro. Ah, porque o Volpi salvou o Grêmio de tomar uma goleada. Claro que salvou, pegando as bolas que foi em cima da cara dele. Então é uma vergonha. E aí a gente tem que levar em consideração que o Grêmio empatou com o Flamengo sem ter uma chance sequer de gol. E sabe por quê? Tudo por causa de Paulo César Zanovelli. E o pior de tudo, nação, esse cara não vai ser punido. Esse cara vai estar pitando de novo na próxima rodada. Então vocês viram o lance? Vocês viram? Por acaso aquilo é pênalti? Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. A pergunta é, por que o cara faria isso? O Arthur Lucas botou o braço de propósito ali? A pergunta básica é, por que o cara faria isso? Não tem explicação. A arbitragem do Brasil é um lixo, sempre foi um lixo e vai continuar sendo, porque ninguém cobra. Ninguém dos clubes bota a cara e vai lá e fala que é o que realmente é. Fala que é patético, é horrível, é horripilante, cara. Um pênalti totalmente escandaloso.
Não foi nada, foi um árbitro fraco. Mas aí é como eu disse, nós temos que ver o outro lado da moeda. A gente tem que esquecer o pênalti e ver que o Flamengo empatou por irresponsabilidade principalmente. Porque se tivesse convertido todos os lances, todas as finalizações que teve em gol, teria sido 3-4-0. E o pênalti com certeza não teria sido o problema. Mas enfim, nação, agora vamos ter a parada da data FIFA, né? E vai ter o jogo da seleção brasileira. Eu vou estar aqui com a escalação de Ancelotti, substituição, arbitragem. No domingo, eu volto novamente com notícias do Flamengo, agora direto dos bastidores. Notícias quentinhas direto do Ninho do Urubu. Na terça-feira temos Bolívia e Brasil às 8h30 da noite. Para fechar a data FIFA. Eu vou estar aqui também de novo com a escalação de Ancelotti, arbitragem, enfim. Então você, caro assinante do canal, receba o meu abraço, o meu carinho e até o próximo vídeo. Boa noite!